O Natal não é bíblico. A Bíblia não manda celebrar o nascimento de Jesus, nem informa a data exata do seu nascimento. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Os primeiros cristãos não comemoravam aniversários pagãos. Na Bíblia, quem celebra aniversário pagãos é Faraó, Gênesis capítulo 40, verso 20. Herodes, Mateus capítulo 14, verso 6. Ocasião em que João Batista foi morto. Origem pagã do dia 25 de dezembro. 25 de dezembro era uma data dedicada a festas pagãs romanas, muito antes do cristianismo. Sol Invictus, culto ao Sol Invencível. Celebração do renascimento do Sol após o solstício de inverno. Saturnália, festa em honra ao deus Saturno. Envolvia troca de presentes, banquetes, bebedeiras, inversão de valores morais. No século IV, a Igreja em Roma adotou essa data para cristianizar o Império, misturando fé cristã com costumes pagãos. Aprendei não o caminho dos gentios. Jeremias capítulo 10, verso 2. Símbolos natalinos e suas origens. Árvore de Natal. Vem de cultos a árvores sagradas entre povos germânicos. Árvores simbolizavam fertilidade e divindades da natureza. Porque os costumes dos povos são vaidade, cortam o madeiro do bosque e o enfeitam. Jeremias capítulo 10, verso 13 e 4. Papai Noel. Inspirado em figuras mitológicas do norte da Europa. Associado a espíritos, duendes e entidades folclóricas. Substitui Cristo pelo consumo e fantasia. O nascimento de Jesus provavelmente não foi no inverno. Indícios bíblicos mostram que Jesus nasceu entre primavera e outono. Pastores estavam no campo à noite. Lucas capítulo 2, verso 8. No inverno rigoroso da Judéia, isso era improvável. Deus rejeita a mistura com paganismo. Deus sempre condenou a mistura entre o sagrado e o profano. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 2 Coríntios capítulo 6, verso 16 e 17. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Então, o cristão deve celebrar o Natal? A Bíblia não ordena nem proíbe explicitamente, mas orienta. Não adotar práticas de origem pagã. Não substituir Cristo por símbolos. Não viver no engano da tradição. Adorar a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. Conclusão. O Natal moderno é uma mistura de paganismo, comércio e tradição humana. Quem busca agradar a Deus deve examinar tudo à luz da palavra, não da cultura. Examinai tudo. Retende o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. A vitória da Igreja não está no nascimento de Cristo, mas sim na sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 diz: E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo está afirmando que a ressurreição de Cristo é o fundamento de toda a fé cristã. Sem ela, tudo desmorona. A pregação perderia o sentido. Se Cristo tivesse permanecido morto, ele seria apenas mais um líder religioso. A mensagem do Evangelho deixaria de ser boas novas e se tornaria apenas um discurso moral vazio. A fé seria inútil. A fé cristã não se baseia apenas nos ensinamentos de Jesus, mas no fato de que ele venceu a morte. Sem ressurreição, não haveria perdão definitivo dos pecados. Não haveria nova vida. Não haveria esperança eterna. A vitória sobre o pecado e a morte não existiria. A cruz sem a ressurreição seria derrota. Mas a ressurreição prova que o sacrifício foi aceito por Deus. O pecado foi vencido. A morte foi derrotada. Nossa esperança futura estaria anulada. Paulo continua dizendo que, se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo pereceram.
e os cristãos seriam os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 18 e 19. A ressurreição não é um detalhe da fé cristã, ela é o centro. Porque Cristo ressuscitou. A pregação tem poder. A fé tem fundamento. A esperança é viva. Como o próprio Paulo conclui logo depois. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. O nascimento revela o propósito, mas não consuma a vitória. O nascimento de Jesus, Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14. A manjedoura aponta para a cruz. Cristo, com um propósito divino, nasceu para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, cumprindo assim as Escrituras. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. A vitória acontece na cruz. Foi na cruz que o pecado foi julgado, a dívida foi paga, a maldição foi anulada. Havendo riscado a cédula que era contra nós, a removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. A ressurreição confirma a vitória. Se a cruz foi o campo de batalha, a ressurreição foi o selo da vitória. Ela prova que o sacrifício foi aceito. A morte foi vencida. Cristo reina para sempre. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. A igreja nasce do Cristo ressuscitado. A igreja não é edificada sobre o menino na manjedoura, mas sobre o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Porque eu lhes entreguei que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e 4. O nascimento foi o começo da missão. A cruz foi o ato redentor. A ressurreição foi a vitória eterna. Por isso, a igreja não celebra apenas um Cristo que nasceu, mas um Cristo que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Amém.